Senhor, nosso Deus, é bom estar aqui, Senhor, neste lugar tão sagrado, neste lugar tão puro, tão verdadeiro, lugar onde procede o juízo e as bênçãos, juízo para uns e bênçãos para outros. Nós estamos para ser abençoados, Pai, ajudados, curados, levantados. Então ajude-nos a dar um passo a mais nesta noite, na fé, no crescimento espiritual. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, enquanto humildemente nós nos curvamos ao pé da cruz para te ouvir a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. São Mateus, capítulo 15, verso 18 ao 20. E depois 1 Coríntios 3. Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Agora, 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Senhor, nos ajude. Podeis assentar? Vamos ouvir um hino. É o Tiago. Tiago vai cantar. Vamos ouvir o Tiago. Tiagão. Jesus, nosso Rei,
ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Amém. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre as 7 dimensões. Eu vi o pastor Joaquim falando, isso já estava em meu coração e me inspirou mais. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre nós, o templo de Deus. Eu, o templo de Deus. Você, o templo de Deus. Ou seja, a igreja de Deus aqui na terra. Sou eu, é você, somos nós. Agora, vamos pensar um pouquinho nesse templo. Eu como igreja, eu como templo. Igreja. O que é uma igreja? É um lugar de adoração. De adoração. E o que tem na igreja? Na igreja há diáconos, há pregador que prega, diácono para ordenar, não é? Colocar em ordem, manter a ordem dentro dela, para que o Espírito Santo não vá embora dela, não é? Aprendemos já isso. 3 coisas faz manter o Espírito Santo na igreja. A primeira qual é? A ordem
A segunda, ritmo da música. E a terceira, liberdade para o Espírito Santo falar. Vamos repetir? Há 3 itens importantes para manter o Espírito Santo na igreja. Agora essa igreja, vamos falar de nós, individualmente. 3 coisas. A primeira, ordem na igreja, não deixar criança correr, não é? Segundo, ritmo da música. E a terceira, liberdade para o Espírito Santo falar. Vamos trazer isto para dentro de nós. Ordem na igreja. Davi disse: pus guarda em meus olhos. Depois diáconos para vigiar esta igreja. Guardas, diáconos. Então esta igreja tem que ter diácono para fazer com que ela mantenha na ordem, porque senão o Espírito Santo não permanece ali. E tem diáconos, tem também pregadores, cantores e música, não é? Agora, que tipo de pregador prega na minha igreja? Eu falo por mim e você fala por ti. Logo cedo, você já tem o culto doméstico logo cedo, e você convida Abraão para pregar para você. Você vai ler a Bíblia e Abraão já começa a pregar para você logo cedo. Depois Abraão termina o seu sermão, aí vem aquela lembrança, inspiração, aí vem Moisés pregar para você. Você começa a meditar em Moisés e Moisés começa a pregar dentro de você. Fui moço, estive com toda a oportunidade do Egito na mão, mas renunciei tudo por causa de um tesouro maior no céu. Depois vem Elias, por fim vem Jesus, vem Paulo. Paulo prega também bastante nesta igreja, né? Colocando a igreja, ensinando a ordem, ensinando a postura, não é? Do homem, da mulher. Paulo prega muito nesta igreja, que sou eu, que é você. Durante o dia, isto vai até pela noite. Por último, o que mais prega é o irmão William Marion, pregador que mais prega nesta igreja, é o profeta do século XX, mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo. Então você tem o dia todo, noite, enquanto você está acordado, e às vezes até em sonho, né, você tem pregadores pregando dentro desta igreja que é você. Você passa um dia feliz ouvindo mensagem, mas nos intervalos de um pregador para o outro, tem cânticos, meia hora de cântico. Aí, quem são os cantores que cantam nesta igreja? Que tipo de hinos que eles cantam nesta igreja? Não é? Aí vem aqueles hinos sacros, gostoso, não é? Vitória, 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 não é? Somente crer, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Depende do momento da luta que você está atravessando, um tipo de cantor canta dentro de você, um tipo de pregador prega. Às vezes você está numa luta terrível, fornalha terrível, aí o próprio Espírito Santo convida Sadraque, Mesaque e Abednego para pregar para você, convida Daniel para pregar para você, e aí eles pregam suas experiências, e quando eles terminam de pregar, você fica satisfeito, animado, encorajado, não é? Dependendo do momento, o próprio Espírito Santo se encarrega de convidar o pregador para pregar para você. E também o cantor, no momento de alegria, ele convida cantor que canta hinos assim, ungidos, mais ritmados, outros mais lentos, e assim por diante, não é? Então, esta é a igreja de Deus, mas a igreja de Satanás, como existem os templos de Deus, existe o templo do diabo, que são pessoas também. A igreja de Satanás também tem seus pregadores.
Logo de manhã, o primeiro já é Judas Iscariotes. Já começa a difamar do que Jesus fez, daquela mulher do alabastro ali fez, não é? Dizer, não precisa disto, vamos dar esse dinheiro para os pobres, vamos fazer obra de caridade. Logo vem Maria Madalena, prega para a irmã que corta o cabelo. Maria Madalena é pregadora para o templo do diabo. Pode pintar, bom dia, mal dia, irmã. Chega dizendo, mal dia, irmã. Eu falar bom dia, fala mal dia. A mulher pode pintar, pode cortar o cabelo, porque Jesus só quer o coração. Pregação de Jezabel. Jezabel. Não é Maria Madalena, de Jezabel. Jezabel, desculpa, falei Maria Madalena. Pregação de Jezabel. E assim por diante. Aí vem Abirão, Coré, Datã, prega no coração, prega nesse púlpito. Balaão prega nesse púlpito, templo do diabo, né, nessa igreja. E prega, e você vive do que você come, diz a ciência, não é? Daquilo que você ouve, você vive. E a pregação que você ouve, aquilo se torna realidade, logo se torna obra prática em sua vida. Depende do tipo de pregador que prega nesse templo, é o que vai desenvolver minhas práticas durante o dia, meu testemunho, minha praticidade. Agora, vamos meditar dentro disto sobre as 7 dimensões. 7 dimensões. Vocês já estão familiarizados com elas? Eu estou com a mensagem, a fase presente de meu ministério, a partir do parágrafo 21. O profeta fala, agora eu vou ler, depois eu comento. Agora, quando nós vamos, nós lembramos que nós vivemos aqui em 3 dimensões. E eu não sei se eu posso dominá-las ou não. Uma delas é a luz, a outra a matéria, a outro tempo. O tempo. Nossos 5 sentidos estão em contato com suas dimensões, com essas 3 dimensões. Nossa visão em contato com a luz, nosso tato em contato com a matéria e assim sucessivamente. Agora, mas temos contato através da ciência com a 4ª dimensão. O que é a 4ª dimensão? Porque vindo diretamente através desse edifício agora, vem na 4ª dimensão. Está ali nela imagens, vozes do rádio, imagens de televisão, com as quais nosso sentido não entra em contato. Mas ainda a ciência possui um tubo ou um cristal, o qual apanha estas ondas da atmosfera e as manifestam. Então vocês veem, bem ali neste edifício, agora existem pessoas em ação, através do ar, existem vozes, elas estão aqui, a 4ª dimensão. Nós sabemos disto, elas são absolutamente verdadeiras. E a única coisa que você faz, eles apanham isto. Eu não entendo a mecânica destas coisas, as quais a ciência tem inventado. Mas nós sabemos que isso nos prova que há as 4 dimensões. A 5ª dimensão é onde o pecador, o incrédulo, morre e vai. A 5ª dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, este homem, quando um cristão morre, ele vai para a 6ª dimensão. E Deus está na 7ª dimensão. Então vê você, o cristão quando ele morre, ele fica sob o altar de Deus, bem na presença de Deus, sob o altar, e ele está em descanso, na 6ª dimensão. Agora, para esclarecer sobre a 5ª dimensão, quando um homem tem um pesadelo, ele não está completamente dormindo, nem mesmo está acordado. Ele está entre dormindo e acordado. E isto é o que faz ter agitações, gritos horríveis, porque ele não está dormindo, ele não está acordado. E ao tomar aquilo, mostra para onde o homem não convertido vai quando ele morre. Ele viveu o seu tempo, ele morreu na terra, e ele não pode ir para a presença de Deus, porque ele não está preparado para ir lá sem o sangue. E ele está preso, e ele não pode voltar para a terra, porque sua hora aqui na terra terminou, e ele está preso no meio, entre a 6ª
e ele está em um pesadelo, vem? Ele não pode ir à presença de Deus para descansar, ele fica ali na quinta dimensão, um lugar horrível. E ele não pode voltar para a vida, vir até a terra, porque seu tempo terminou. Ele está em um pesadelo, e lá ele permanece até o dia do julgamento. Uma coisa horrível para estar. A sexta dimensão é a região dos salvos. O profeta foi levado em êxtase lá, ele viu aquele povo vestido de branco, as mulheres, cabelos longos, descalços, homens, e abraçavam um ou outro e dizia: meu precioso irmão. A sétima dimensão é onde está Deus, né? Agora, eu quero fazer um paralelo destas dimensões, como eu fiz do templo, que é a casa, a igreja, sendo eu, estas dimensões dentro de nós, dentro de nós. Vamos pensar um pouquinho, isso é profundo, isso vai nos ajudar, eu tenho certeza. Veja bem, nós vivemos dentro de três dimensões, que é matéria, que é a nossa carne, nosso corpo, luz. Mombrana diz que nós temos raios, quando nascemos, até os 25 anos, temos 4 raios de luz de dentro de nós. Aos 45 perdemos um, aos 60 por aí perdemos o terceiro, e o outro vai até a morte. Por isso que um jovem, ele é mais difícil de aceitar a palavra, porque ele está na força de suas luzes próprias, e é mais difícil Deus o convencê-lo. Milagre quando o jovem se convence que ele realmente é um pecador. Já um ancião, quando perde já algumas luzes, ele já está mais fácil de ser convencido, geralmente assim. Mas graças a Deus que nós temos muitos jovens aqui que foram convencidos pelo Espírito Santo de seus pecados. Amém. Tempo, nós temos dentro de nós também um espaço de tempo que nos é oferecido. Salomão fala disto, tempo para as coisas. Isso está dentro de nós, a oportunidade de aproveitar o tempo. Tempo de falar, tempo de ficar calado, tempo de deixar de escutar certas coisas, não é? Há coisas que vêm soando nos seus ouvidos, você simplesmente diz: eu não tenho tempo para ouvir isto, eu não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe disto, não quero saber, não tenho tempo, meu tempo não é para isto. Então você administra esse tempo, que é a terceira dimensão. Agora, eu escrevi, tudo na vida é questão de dimensão, a qual você está. A quarta dimensão, o profeta diz aqui, o que há na quarta dimensão? Ela está em nós também, trazendo para nós, é um paralelo que eu estou fazendo. A quarta dimensão é um lugar de vozes e imagens. Vozes e imagens. Aí está uma coisa tremenda. A quarta dimensão dentro de nós. Se carrega isto. Nós temos todo o universo dentro de nós. A ciência fala disto. Isto é como pega 30 laranjas e concentra dentro de uma pequena cápsula, e você toma aquilo equivale a várias laranjas, né? Se é o universo, cada pouquinho do universo, nós temos dentro de nós. Mombrana fala disso. Estas dimensões, se você for pensar, também está em nós, qualidades delas. A quarta dimensão, o profeta disse, nela há imagens e vozes. Na mensagem de demonologia, espíritos sedutores, eu não me lembro o parágrafo, o irmão Brana diz que enfermidades também está na quarta dimensão. Então é vozes, imagens e doenças, enfermidades. Vozes, eu anotei, tudo na vida é questão de dimensão. Em qual dimensão você está? Ou você está alimentando? Há momentos, fases de nossa quarta dimensão, nós paramos nesta quarta dimensão, alimentamos esta quarta dimensão dentro de nós, então ficamos a imaginar sobre
imagens, passa dentro de nós, imagem de alguém que nos ofendeu, é uma quarta dimensão, lugar horrível. Carregamos dentro de nós, da nossa quarta dimensão, imagens de alguém que nos feriu, somos tendentes a isso. Isto está no ser humano, isto está no homem, está na mulher. Essa quarta dimensão. Você carrega imagens cruéis de desastre que você teve na sua vida, qual você não esquece. Vozes e imagens, vozes de alguém que lhe ofendeu, você carrega aquilo no coração como raiz de amargura. Toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra da voz cruel que ele endereçou a você para lhe ofender. É uma quarta dimensão. Vozes. A voz daquele patrão que lhe ofendeu, você passa a odiá-lo. A voz do pai que lhe magoou. Outro dia, fazendo visita, encontrei uma irmã terrivelmente amargurada contra a mãe, porque a mãe lhe ofendeu com a sua voz de uma forma terrível, dizendo ela. Então ela carregava em seu coração vozes da mãe e passou a odiar a mãe. Carregava a imagem e a voz. Ela disse: eu não posso ver a minha mãe. Quando eu lembro da sua imagem, eu tenho pavor. Quarta dimensão, vozes e imagens. Voz, você carrega voz de longe, de pessoas que lhe ofendeu, e você nunca conseguiu perdoá-lo para limpar isso de seu coração. Aí você fica alimentando aquela quarta dimensão, que é lugar de voz e imagem. Você fica alimentando e aquilo gera raiz de amargura. E Jesus disse em São Mateus capítulo 5, que raiz de amargura impede com que nossas orações suba a Deus. Enquanto você estiver alimentando estas vozes de ofensas, de dissabores que foram endereçadas a você, você estará suposto a ter raízes profundas de amargura em seu coração. E você estará suposto a não sentir livre para perdoar, porque enquanto há raiz é difícil liberar o perdão. Enquanto há ódio, é difícil liberar o perdão. Você quando vê aquela pessoa, diz: não, deixa eu ver. Vira o rosto. Você tem ódio dele. Carrega a voz, você logo lembra da voz. Normalmente eles dizem: eu não odeio ele, só que eu não quero ver ele. Ora, o profeta diz: quando você ama alguém, você sente bem estar com aquele alguém. Quando você ama alguém, você sente bem conversar com aquele alguém. Às vezes, subterfúgio que o diabo apresenta. Diz: não, você não vai odiar ele, mas só que você não fica perto dele. Não é? Você não sente bem estar com ele. Eles chegaram para o irmão Branham, um grupo de ministros lá nos Estados Unidos, e disseram: Billy, nós, os ministros aqui da região, fizemos um círculo de unidade, só que tem uma coisa, nós colocamos você fora do nosso círculo. O irmão Branham, eles alimentando raiz de amargura contra o irmão Branham, deixando ele fora do círculo. Mas o irmão Branham, cheio de amor, disse: olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um círculo maior e vou colocar todos vocês dentro do meu círculo. Quer dizer, cobrir uma coisa ruim com uma coisa boa. Você não me ama, mas eu te amo. Como diz a criança: você não me gosta, mas eu te gosto. O menino diz para o outro, não é? Caímos neste risco. Eu estou fazendo uma análise do nosso dia a dia. Caímos neste risco de paralisar a nossa vida na quarta dimensão. Trazer a quarta dimensão para dentro de nós, no sentido mal.
porque existe ela no sentido bom. Você lembrar da voz daquele pregador, você lembrar do gesto de Jesus na cruz, imagem do Calvário, é um lugar bom. Mas do lado ruim, você alimentar aquele pensamento pessimista, e aí você começa a desenvolver complexo contra seu irmão. Quando você vê o rosto dele, você já diz: ah, está vendo? Ele está pensando isto e isto de mal de mim. Você vê a imagem dele, você já desenvolve um complexo errado e já começa a ter uma interpretação errada sobre o que ele está achando de você. Às vezes, coisas que não existem, mas você fica naquele lugar infernal, aquela quarta dimensão infernal, carregando imagens ruins, vozes ruins, e você não dá conta de perdoar. Isto impede você de ser abençoado, disse Jesus. Ele disse: quando vieres ao altar, trazer a tua oferta, se lembrares que há, em outras palavras, esta quarta dimensão de ódio, malquerência em você, não entregue a sua oferenda. Vá primeiro limpar, consertar, que senão eu não recebo. Primeiro conserte, depois limpa essa dimensão, depois quebra essa dimensão, depois vem e ofereça, porque aí sobe as minhas narinas como um cheiro suave. Aquela irmã ficou 14 anos inimiga do profeta, odiava ele, porque deixou ser assaltada por um espírito de uma falsa imagem do irmão Branham. Falsa imagem, uma falsa interpretação que ela teve do irmão Branham. Em vez de ser humilde, obedecer o que ele pediu, ela desobedeceu. Então o diabo lhe coroou com um espírito de ódio. E desde então ela permaneceu naquela quarta dimensão de imagem e voz, horrivelmente contra o seu pastor. Há pessoas que desenvolvem ódio contra o pastor, ao ponto de quando o pastor prega, tudo está endereçado a ele, porque ele vive numa quarta dimensão infernal, que cheio de complexo, que tudo é para ele. Lembra, nunca esquece, nunca dá conta de colocar o sangue para limpar aquela mancha, aquela voz que alguém lhe ofendeu, para dizer: eu perdoo, eu coloco sangue sobre isso e deixo eu ir embora para frente, deixa eu prosseguir. Dizem que, eu não vou falar, signo de Capricórnio diz que é mais duro para esquecer, dizem, não é? Mas o sangue de Jesus domina, o novo nascimento domina o signo, não há signo ruim. O profeta disse: o novo nascimento, o sangue, o Calvário, ele muda tudo isso, ele muda tudo. Depois vem a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? O irmão Branham disse: a quinta dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Quando o cristão morre, ele vai, o ímpio fica lá na quinta dimensão. É um tipo de pesadelo. Ele não está completamente dormindo, nem mesmo está acordado. Ele está entre dormindo e acordado. E isto é o que faz ele ter agitações e gritos horríveis. E lá, nesta quinta dimensão, ele estando lá, gera agitações e gritos horríveis. É o inferno. Ele não perdoa. Ele é um homem totalmente desequilibrado. Ela é uma mulher totalmente desequilibrada. Tudo gerado também pela falta do perdão, porque alimentou lá na quarta dimensão imagens ruins, vozes, e não conseguiu perdoar. Então vai para a quinta dimensão, que é a região dos perdidos.
onde há agitações, gritos horríveis e insegurança. Insegurança. Aquele homem inseguro, todo o tempo agitado, mas nunca seguro, nunca definido, nunca ancorado, nunca repousando em Deus. Aquela mulher sempre agitada, mas sempre insegura, preocupada com o amanhã, preocupada com o que há de comer no amanhã, com o que há de beber. Isso se torna uma quinta dimensão infernal, onde Laodiceia está nela, num tédio, numa melancolia terrível, na corrida desenfreada da concorrência. E o espírito que rege hoje é o espírito da aquisição e da sedução, que rege esta quinta dimensão, do materialismo. Mombrana disse isto. Ele disse que isso aqui é considerado um hospital para pestilento. É uma dimensão horrível a qual o mundo vive hoje. Tédio. O que é a quinta dimensão? Agitações, gritos horríveis e insegurança. Aquela casa só há gritos, não há culto doméstico mais. Abraão não prega lá mais, Paulo não prega mais, irmão Brana não prega lá mais. Só quem prega lá é os agitados, é o Abirão, é o Datã, é o Balaão, é os agitados. Gritos, agitações e insegurança. Que adianta ganhar o mundo todo, materialmente, fisicamente falando, e não ter e permanecer nesta quinta dimensão da insegurança? Horrível. Irmão Brana foi levado em êxtase lá, e ele disse que as pessoas gritavam, urravam. Ele disse: eu gritava pelo meu pai, mas meu pai não estava ali para me ouvir, me ajudar. Gritava pela minha mãe, mas minha mãe não estava ali. Gritava por Deus, mas não conseguia encontrar com Deus ali também. É uma dimensão horrível, que você passa a estar totalmente desligado de Deus. O irmão Brana disse: o pior quadro que eu já vi na vida é um quadro de um homem sem Deus. É um quadro de um homem sem Deus. Ele se torna um selvagem. Ele se torna um selvagem, um temperamental, um bruto, um louco. Toma decisões loucas, mudanças loucas, casamentos loucos. Irmão Brana, aconselhando o moço sobre casamento, ele disse: a primeira coisa que você tem que ter segurança é se você tem o Espírito Santo, porque você tendo o Espírito Santo, ele te guiará, disse Jesus, em tudo que é bom, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto. Primeira coisa, antes de pensar em se casar, você deve ter certeza se você tem ou não o Espírito Santo. Esta é a doutrina, ponto-chave de Jesus é esta: nascer de novo. Só isso. O resto. Bom, uma irmã chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, quando eu tiver o batismo com o Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Ele disse: perfeitamente. Rapaz, então agora eu posso pintar o 7. O irmão Brana volta e diz: eu estou seguro que você tendo o Espírito Santo, ele só te dará gostos santos, direções santas, passo santo, liderança santa e pura e correta. Nada mais que isso. Às vezes eu digo lá para o meu povo, lá onde eu prego, eu disse: aqui na nossa igreja é proibido proibir. Nós não proibimos nada. Nós só advertimos ao povo a serem cheios do Espírito Santo. O resto, o Espírito Santo guiará tudo. Agora,
Quinta dimensão, que lugar horrível. Que lugar horrível. Lugar de agitações. O mundo está na agitação. O irmão Brana disse na mensagem de Filadélfia: em meio de uma tremenda agitação, Jesus virá. Ou seja, em meio de uma quinta dimensão agitada, de um povo mergulhado nessa quinta dimensão, da agitação e da insegurança. Quanto mais rico, mais inseguro, mais embaraçado. Embaraçado, o castelhano é diferente. Quinta dimensão. Eu escrevi: tudo na vida é questão de dimensão a qual você está. Depende da qual dimensão você está. Você diz: eu tenho você em mim. Mas em qual dimensão você tem o irmão com você? Na quinta, que só odeia, tédio, melancolia? Ou na sexta? Sexta dimensão, o irmão Brana foi lá. Sabe o que há na sexta dimensão? Na sexta dimensão ele só viu isto, ó: meu precioso irmão. Ele viu aquela multidão de jovens vestidos de branco, quer dizer pureza, mas todos descalços. Descalços. Isto por quê? Porque lá não tem espinhos para estrepar os pés. Lá não há ódio para você estar cuidando para ser atingido por um ódio. Lá não há o espinho do ódio, lá não há o espinho da maldade para você estar cuidando. Lá não há serpente para você estar andando calçado, medo da serpente picar e injetar o veneno dela em você. O veneno da serpente é cruel. Ele gera tantos males, picados pela serpente. A razão pela qual gerou tantos adultérios, tantas mentiras, tantos roubos, veneno da serpente. Mas lá na sexta dimensão não há serpente, não há esse espinho. Por isso que lá não precisa de andar calçado, não há espinho para você andar protegido de medo de se estrepar, de se contaminar. Porque lá é um lugar celestial. Lá é um lugar onde reina, o irmão Brana disse, reina nos lábios daquela multidão de jovens. Saía dentro deles esta frase: meu precioso irmão. Lá não saía esta frase: meu horrível irmão, porque lá não é quarta dimensão. Lá não saía estas agitações, ele não via agitações horríveis, gritos horríveis, insegurança. Não, lá não havia insegurança. Quando ele fez um testezinho para ver se lá havia insegurança, ele fez um testezinho, ele disse: vem cá, ó. O anjo perguntou para o anjo: escuta, os convertidos de Paulo entraram na região dos salvos? O anjo disse: sim, todos eles. Ele disse: ó, então, sendo assim, os meus também entrarão, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Naquela hora houve um brado de segurança. Naquela hora houve um grito de segurança. Naquela hora houve um brado de certeza. Houve um brado de descanso. Em uma só voz eles gritaram: nisto estamos descansados. Lá não há insegurança. Lá onde? Aonde? Na sexta dimensão. E onde está essa sexta dimensão trazendo para nós? Está dentro de nós. Você nesta sexta dimensão. Irmão Brana fala mais ou menos isso na mensagem de adoção. Ele disse: vida eterna não começa lá, vida eterna começa aqui. Jesus disse assim: na terra como no céu. Não pense em morar no céu para depois entrar na sexta dimensão. Sexta dimensão começa aqui. Região dos salvos. Região onde só diz
Meu precioso irmão. Mombrana conta na mensagem Humilha-te que ele ia visitar aquelas famílias, e às vezes ele tinha dificuldade de entrar nas casas deles. Ele ia talvez cedo, e eles estavam celebrando o culto doméstico, culto familiar, e lá de fora o irmão Brano ouvia o pai lendo a Bíblia com a família, e depois orava e destampava num choro, e aquilo ia horas e horas. O irmão Brana sentava no degrau, e até que ele não aguentava, aquilo contagiava ele, e aí ele ajoelhava no degrau lá fora, e orava também. Sexta dimensão começa aqui. Ela é contagiante. Sexta dimensão é contagiante, assim como a quinta e a quarta também. Mas vamos ver a sexta. É um lugar de segurança, todos vestidos de branco, quer dizer, pureza. Não havia ódio, porque senão tinha veste preta, representando ódio. Só branco, representando pureza, inocência. Inocência, o irmão Brana disse: a coisa melhor que existe é você ser inocente das coisas. É triste ver uma criança dessa crescer, saber que ele vai quebrar a inocência logo e entrar na fase cruel. Quebrar a inocência. Você pode ver o quadro de Adão e Eva, inocentes, olhavam para o outro nu, e não tinha nenhuma glândula despertada para cobiçar um outro. Era o tempo da inocência. Mombrana diz que lá na sexta dimensão é assim. Sexta dimensão, você está como Jó: fiz um pacto com meus olhos para como olhar em uma virgem. Você está na sexta dimensão. Você tem sob o controle do Espírito Santo suas glândulas. Mantém, não é que você elimina elas não, mas elas mantêm sob o controle do Espírito Santo nesta nossa sexta dimensão aqui. Nossos sentidos, nossos 5 sentidos do corpo, do espírito, não é que nós estamos livres deles não, nós temos eles, mas dentro dessa sexta dimensão, eles são mantidos dentro do controle do Espírito Santo. Por isso você ama quem te odeia. Por isso você não maldiz quem te maldiz. Por isso que você não revida quem te ataca. Por isso que você ama Estevão, ó grande Estevão. Dentro da sua sexta dimensão, eles os apedrejavam e ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Ali nesta sexta dimensão, irmão Brana diz que só ouvia isso: meu precioso irmão, meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Aquelas moças lindas vinham lhe abraçar, abraços sem pretensão. Sem pretensão. Hoje é difícil, mas nós estamos entrando na sexta dimensão para ter nossos sentidos dominados pelo Espírito. Hoje, casal de jovem que namora há poucos meses já estão com pretensões e coisas, já rompe os limites, já não dão conta de educar seus sentidos, e já logo cai numa quinta dimensão de acusação, de condenação, porque cruzou os limites. Alguém perguntou: o pecado é sorte? Pecado é destino? Houve a resposta: não, pecado não é destino, pecado é rompimento de limites. Romper limites. Depois vem aquela quinta dimensão horrível, de juízo, de condenação, de tédio, de melancolia, de pavor, de gritos, de insegurança. Oh, lugar terrível, a quinta. Quarta dimensão, quinta dimensão. Imagens cruéis, raízes cruéis no coração. Seu coração não libera paz, porque ele odeia. Não tem jeito de entrar perdão,
porque Ele odeia. Odeia quem te deve. Toda vez que você olha para aquela pessoa que te deve, você lembra quanto que ele te deve. Às vezes te deve 10 reais, você... Olha lá, o irmão me deve 10 reais. Você não dá conta de perdoar. Tem que levar o irmão a juízo, a delegacias, para julgar coisas minúsculas. Quando Paulo disse, não sabeis vós que a vez de julgar os anjos, quanto mais essas coisas minúsculas. Faz questão de coisinhas que poderia perdoar, e aquilo Deus abençoaria e multiplicaria aquilo em milhões de lucros. Você pode saber disso certo. Quando você libera, quando você perdoa, você pode estar certo como 2 mais 2 são 4. Aquilo Deus te dará em dobro aquilo que você perdeu. Deus te dará em dobro quando você libera seu coração a perdoar. Fulano, você não me deve nada mais. Está perdoado. Eu estou na 6ª dimensão. Isso não vai atrapalhar. Eu não quero que você fique na 5ª dimensão por causa dessa dívida, não. Lugar de pesadelo, de melancolia. Vamos subir também para a 6ª comigo. Vamos. Se algum dia der certo você me pagar, tudo bem, você me paga. Mas não fica na 5ª dimensão com medo de mim, com pavor de mim, não. Vamos subir também para a 6ª comigo. Vamos. É hora de libertação. É hora de um gol. Empregados, a lei trabalhista é uma faca de 2 gumes. Empregados levam o patrão à justiça por causa de coisas minúsculas. Depois que acontece, surge a sua ficha, seu currículo. Você vai arrumar outro emprego, o patrão lá vai buscar seu currículo e vai ver que você é perigoso, você leva o patrão na justiça. Quando, se você acertasse amigavelmente com o patrão, seria bem melhor, sairiam amigos e sem raiz de amargura. Há espírito, 5ª dimensão, que leva a pessoa a odiar um ao outro. E quando uma pessoa está doente, ao invés de ele ter dó, ele fala assim, toma, merece. Quando morre, fala assim, valeu a pena. Às vezes não fala verbalmente, mas fala dentro de si. Toma, mereceu, vou lá ajudar a jogar terra em cima dele. Quinta dimensão, lugar de dor, de tédio, de ódio. Lugar de ódio. 4ª dimensão, guarda imagens, vozes, passa a odiar, inferno. Aquela coitada daquela irmã te feriu, e você vê ela na igreja tomando a ceia, você diz, está vendo? Está lá tomando a ceia, está lá na igreja, a cara dela, nem lembra que me ofendeu. Agora eu pergunto, qual é o melhor lugar que você deseja ver ela? É aqui na igreja ouvindo a palavra ou lá no inferno, no mundo, dançando? Muitas vezes nossa 4ª dimensão nos leva a desejar as pessoas no inferno. Ao invés de desejar vê-las no céu, queremos vê-la no inferno. Ao invés de ficar feliz de ver, aquela irmã pelo menos está na igreja. Está vendo? A irmãzinha lá corta o cabelo e vai na igreja, pinta. Lá fora eu vi ela no mundo, lá bailando, dançando, com o namorado incrédulo, e na igreja quer dar uma de santinha. Ora, gente, nós não estamos apoiando pecado, mas é o melhor lugar para ela estar, é na igreja. Um dia Deus pode ter dó dela, e através de um culto, o Espírito Santo ir, aquele Espírito que penetra nas juntas e medulas da alma, discerne os pensamentos e intenção, e transformar aquela irmã, aí você vai ficar carudo. Você vai ficar carudo diante do povo que julgou aquela irmã, queria vê-lo na 5ª dimensão, e ela vai para a 6ª e você fica na 5ª julgando ela, julgando ele. Quantas pessoas ficaram na 5ª dimensão quando Maria Madalena foi para a 6ª? Foi para a 6ª. Quantas pessoas ficaram na 5ª dimensão julgando o ladrão da direita, quando na última hora ele ainda houve o escape e ele foi para a 6ª? Você conhece o meu exterior, você não conhece o meu interior, não é?
Eu conheço o seu exterior. Por isso que o profeta disse: destino eterno a gente não se julga. Sexta dimensão, Mombrana disse que ele viu ali aquela multidão de jovens que vinha ali abraçando um amor divino e dizendo: meu precioso irmão. Todos descalços, não precisam, lá não há espinho dentro da sexta dimensão. Lá não há espinho de raiz de amargura, de ódio, lá só há amor. Amor. Por isso, eles estavam naquele lugar seguro, de segurança. Eles estavam naquele lugar de segurança. Esta sexta dimensão é o único lugar de segurança que existe na terra hoje. É esta sexta dimensão. É o único lugar de segurança. O que é isto? É entrável adentro. O que é isto? É a totalidade dele em nós. Você passa a amar. Eu queria ir mais aqui, mas eu vou pular, eu vou aqui para Coríntios 13. Abra sua Bíblia comigo. Coríntios 13 é a nossa sexta dimensão. É a sexta dimensão do crente. Verso 4 a seguir. Mombrana diz: só há amor na sexta dimensão. Só há amor, só há meu precioso irmão. No lar, o lar, pense, lar dentro da sexta dimensão. Lar dentro da quinta dimensão é um lar infernal. Mas um lar dentro da sexta dimensão é um lar que compreende um ao outro, que sabe ficar calado quando o outro está um pouco desentendido, cansado. É um lar que diz: meu precioso irmão para o marido e minha preciosa irmã para a esposa. Coisa muito rara acontecer. Quando acontece muito, às vezes a maior parte é demagogia, é fingimento. Benzinho, amorzinho, essa coisa irada, eu não creio muito. Mas é fingimento. Existe o correto, o bom, mas existe muita demagogia dentro disso. Veja, nossa sexta dimensão, dentro do amor, ele é sofredor. Dentro dessa sexta dimensão que é o amor, você é benigno, você não é invejoso, lá não tem espinho de inveja, você não trata com leviandade, não se ensoberbece, lá não há ensoberbecimento. Ensoberbecido, sobe em cima do sabuco, já quer cantar igual o galo. O galizé é assim, arrogante, pretensioso, presunçoso. Na sexta dimensão não há isso. Só amor. Vamos, verso 5, 1 Coríntios 13. Lá não há porte de indecência. Lá não tem ninguém buscando interesses próprios. Não há irritação. Não há suspeita do mal. Irmão desconfiado com outro. Eu tenho que ver, mas tem que examinar, porque esse tal é perigoso, essa irmã é perigosa. Lá não há isto. Não folga com injustiça, não há injustiça. Só há verdade lá, descansando. E o único lugar de descanso é a verdade. E eles estão, irmão Brana, às vezes descansando lá, dizendo: nisso estamos descansando. Descansando sobre a mensagem. É isso que o irmão Brana trouxe para nós, através do Espírito Santo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você, nesta sexta dimensão aqui, nunca abre seus lábios para murmurar. Deixa eu dar um testemunho próprio. Eu me deprime quando eu falo mal de alguém. Meu Deus, mas eu fico deprimido depois, eu sofro demais. Quando eu escapa, eu pego eu falando mal da vida dos outros. Meu Deus, mas me dá uma depressão terrível depois. O Espírito Santo não fica em paz dentro da gente.
Sexta dimensão, não há isto. Não há isto. Não há dissensão. Não há política maligna, maldosa. Nunca falha. Nesta sexta dimensão você nunca falha. É o lugar de infalibilidade. É o único infalível na terra. Lugar infalível é esta sexta dimensão, que é o Espírito de Deus em nós. Agora a quinta dimensão é o antônimo disto. A quinta dimensão é o antônimo disso. Não aceita sofrimento, ela é invejosa, trata com leviandade, é sempre leviano, é soberbo, lugar horrível. Porta sempre com indecência, busca sempre seus interesses, é egoísta, né? Só quer para si, sempre irritado, sempre nervoso. Toda a vida que encontra aquele homem nervoso, você nunca o encontra cantando hino, sempre nervoso. Chega em casa, os meninos, quando vê o pai chegando em casa, já começa a fazer xixi na roupa, de medo. Chegou um terror. Oh, lugar horrível, a quinta dimensão. Mas vamos fechar o culto dentro da sexta dimensão. Vamos subir um pouco mais. Eu creio que nós já estamos, mas vamos meditar nisto agora. Bom, Brana viu aquela multidão caminhando, aquele semblante tão feliz, as moças com semblante tão feliz, rapazes com semblante tão feliz, abraçavam uns aos outros, dizendo: meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Ali não havia maldade nenhuma, estavam velados com o véu da inocência. Mombrana diz: você quer saber de coisas demais, você quebra a sua inocência. Coisa boa é não saber da vida dos outros. Sempre eu dizia lá na igreja, no campo, eu dizia: olha, eu não quero saber de vida de ninguém por vias laterais. Se alguém quer que eu saiba, venha no escritório e me conte você mesmo. Mas eu não quero estar sabendo por vias laterais de terceiro. Quantas vezes já briguei por isto? A gente não sente bem ficar sabendo das coisas assim. Deixa a coisa vir pela via correta. Se tem que você ficar sabendo, você vai ficar sabendo pela via correta. Não se intrometa em coisas questionáveis. Aquilo não é bom para a sua saúde. Deixa a coisa vir pela forma oficial. Vai ser muito mais saudável para você. Não fica atrás das moitas dizendo: o que foi que ele falou para você, meu velho? O que foi que ela falou para você, minha velha? O que foi? De trás das moitas. De trás das moitas. Curioso, curiosa. Curiosidade mata, tira paz. Isso não é material da sexta dimensão, não. Material da sexta dimensão é inocência, velado com o véu da inocência. Você não quer ficar sabendo, chegue dos seus males que você já tem. Para que ficar sabendo dos males dos outros? Chega os meus. Agora, quando vem da forma oficial, para uma ajuda, aí é bom, é útil, é edificante. Vamos ficar de pé. Que lugar saudável. Vamos subir. Dá vontade de subir, não dá? Está na hora do irmão João ir embora. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrá-lo além do Jordão, que a alegria será. Se tu chegares, diga para o seu irmão, canta para o seu irmão, para a sua irmã: avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-vos além do Jordão, que a alegria será. Diga só mais isso. Pega na mão da sua irmã e diga: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu estou lutando para chegar lá também.
Pegue na mão e diga: se tu chegares primeiro que eu lá, avisa que eu estou lutando para chegar lá também. Eu estou indo, me arranhando, me esfolando, mas eu estou lutando para chegar lá. Amém, aleluia, aleluia. Esse é o nosso ministério. Irmão, o Juan Carlos está aqui com as mãos geladas, ele não para, ele é mais mineiro. Irmão, que Deus los bendiga. Irmãos, que o Senhor vos Hasta abençoe. otra oportunidad. Até outra oportunidade. Que el Señor nos permita, si no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos allá. Se o Senhor não nos permitir nos Amém? ver aqui na terra, nós veremos do Que outro Deus lado. bendiga. Que Deus nos abençoe, irmão. Deus abençoe pastor Adalto, Mateus Vitório, abençoe a viagem do pastor João Carlos. Se Deus quiser, amanhã dois programas na rádio, Jornal de Goiás, 6 horas da manhã às 18h30, né? Se Deus quiser. E sexta-feira mais bênçãos aqui às 18h30. Despeçam do outro, abrace dizendo: Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. permanecer.